ofereço, quer de presente uma casa, um carro, isso é uma doação simples. Mas nós podemos qualificar esse contrato com um encargo. Te dou uma casa, mas eu quero que você contribua no próximo ano com R$ 5.000 para o Criança Esperança. Isso é uma doação com encargo. E eu repasso para você a excelente pergunta feita por Adriana. Esse contrato de doação com encargo, ele é unilateral ou bilateral? Você poderia responder assim, ele é bilateral. Eu pergunto a você, por quê? Porque tem prestação para ambas as partes, professor. Uma parte entrega o bem, eu entrego o bem para a Adriana. E ela tem uma prestação, cumprir o encargo. Só que um detalhe interessante se forma aqui. Esse contrato tem prestação para ambas as partes, mas ele não é sinalagmático. Veja, a causa para ela cumprir a prestação dela é até eu cumprir a minha. Ela só vai cumprir a prestação dela, doar R$ 5.000 para o Criança Esperança, porque eu estou doando um bem para ela. Mas a causa para eu cumprir a prestação não é ela cumprir a prestação dela. Se você abrir o primeiro artigo do Código Civil a respeito de doações, você percebe que a causa de uma doação é liberalidade. Doação é um contrato em que uma pessoa transfere um bem do seu patrimônio por liberalidade. Está expresso no Código Civil. Aliás, eu recomendo você até sublinhar esse aposto que aparece no Código Civil. É o primeiro artigo de contrato de doações. Então, a causa para eu cumprir a minha prestação não é ela doar R$ 5.000 para o Criança Esperança. A causa é ser uma liberalidade. Então, perceba que esse contrato tem prestação para ambas as partes, mas ele não tem sinalagma, portanto, não é sinalagmático. E como todo contrato bilateral, ele é sinalagmático, eu não posso dizer que é bilateral. Então, professor, esse contrato é o quê? Ele é tratado como contrato unilateral imperfeito. O que é um contrato unilateral imperfeito? É quando tem prestação para ambas as partes, mas uma prestação não é causa da outra. Unilateral imperfeito. Alguns autores chamam de bilateral imperfeito. Respeitando a posição dos colegas, eu prefiro manter a classificação de unilateral imperfeito, que entendo mais correta. Por quê? Para ser fiel à máxima de Orlando Gomes, que diz que todo contrato bilateral, ele é sinalagmático. Então, um contrato de doação com encargo, ele é um contrato unilateral imperfeito. Por quê? Embora tenha prestação para ambas as partes, ele não é sinalagmático. Bem, nós podemos aproveitar essa classificação de contrato. O contrato plurilateral eu deixo um pouquinho mais para frente. O contrato pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. E eu queria deixar o plurilateral um pouquinho para depois. Vou falar agora do unilateral e do bilateral. Entender qual a importância de saber se um contrato é unilateral ou bilateral. Quais são os efeitos que surgem desse contrato? Veja, vamos imaginar, vou usar a Luísa como exemplo, vamos imaginar que eu celebre com Luísa um contrato de compra e venda. Portanto, um contrato bilateral. Ela só vai cumprir a prestação dela porque eu cumpro a minha. Eu só vou cumprir a minha prestação porque ela vai cumprir a dela. Ela me entrega o preço e eu entrego o bem para ela. Vamos imaginar que ela não me entrega o preço, ou seja, ela não cumpriu a prestação dela. E eu, obviamente, não cumpri a minha, não entreguei o bem para ela, não recebi o dinheiro. E ela ajuiza uma ação contra mim, pedindo judicialmente a entrega do bem. O que eu posso alegar em minha defesa? Luísa, esse contrato que nós celebramos, ele é bilateral. Se ele é bilateral, ele é sinalagmático. E se ele é sinalagmático, a prestação de uma das partes é causa da prestação da outra parte. Eu só vou cumprir a minha porque você cumpre a sua. Se você não cumpriu a sua, eu não sou obrigado a cumprir a minha. Então, o que eu vou alegar em minha defesa? Não vou cumprir o contrato porque você não cumpriu sua parte. Doutores, eu estou falando de quê? Doutores, eu estou falando de quê? Como é que eu chamo essa defesa? Essa defesa é a famosa exceção de contrato não cumprido. Exceptio non adimplente contractus. Exceção de contrato não cumprido. Você sabe que exceção em direito processual significa defesa. A petição inicial está para a ação, demanda, assim como a contestação está para a exceção. Exceção em matéria processual é defesa.
Então, o que é exceção de contrato não cumprido? Exceção de contrato não cumprido é eu alegar em minha defesa que eu não vou cumprir a minha parte do contrato porque você não cumpriu a sua. Pergunto a vocês, em que contrato cabe a alegação de exceção de contrato não cumprido? No contrato bilateral, por um único motivo. É o contrato bilateral que é sinalagmático. Você que está acompanhando essa aula com o Código Civil, abra, por favor, o seu Código Civil. Eu queria ler esse artigo para vocês, com vocês. Abra o seu Código Civil no artigo 476. Artigo 476 do Código Civil. Olha o que diz. Nos contratos bilaterais, não é em qualquer contrato, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir um implemento dado ao outro. Em que questão, você que está se preparando para concurso público, vira e mexe aparece em prova de múltipla escolha. Em que tipo de contrato cabe a alegação de exceção de contrato não cumprido? No contrato bilateral ou pode aparecer sinalagmático, porque o bilateral ele é sinalagmático. Numa visão mais simplista, o contrato bilateral ele é sinalagmático. Então, o primeiro efeito que surge da diferença do contrato unilateral para o contrato bilateral, qual é? É saber que no contrato bilateral você pode alegar a exceção de contrato não cumprido. Segundo efeito dessa classificação, o contrato bilateral ele tem uma cláusula resolutória tácita, implícita. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho contrato com Luísa, eu volto ao contrato com Luísa. Se eu tenho contrato com Luísa e ela não cumpriu a dela, eu não preciso esperar que ela venha cobrar de mim para me defender e dizer que eu não vou cumprir. O que eu posso fazer? Diante do seu inadimplemento, eu peço a resolução do contrato. Entendendo a resolução do contrato, não como invalidar do contrato, mas o término do contrato, a extinção do contrato, em razão de sobrevir uma causa superveniente, o inadimplemento dela. Ela não cumpriu o contrato, eu peço a resolução do contrato. Então, no contrato bilateral, por ele ser sinalagmático, nós temos uma característica. Eu posso pedir a resolução do contrato se a outra parte é inadimplente, não cumpriu a parte dela. Porque eu só vou cumprir a minha porque ela cumpre a dela. Se ela não cumpriu a dela, eu quero o fim do contrato. Segundo efeito. Terceiro efeito, equivalência econômica. Terceiro efeito, equivalência econômica. O que eu quero dizer com equivalência econômica? Como uma prestação é causa da prestação do outro, deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações. Se eu compro um apartamento que vale R$200 mil, o preço vai ser 200, 180, 170, 150, 250. Preço de venda é preço de mercado. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas se eu vender para você um apartamento por R$10, isso não é compra e venda. Isso é simulação de doação. Porque deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações. Você viu aqui no programa Saber Direito o estudo